me ver, por favor. Deem um ok aí. Boa noite. Olá, ok. O som está bom? Temos um pequeno atraso aqui por conta da internet. Que cismou da última hora aqui de pegar uma peça em todos nós. Muito bem. 34 participantes por enquanto. Vamos iniciar a nossa quinta-feira falando sobre os produtos. Então, os dois novos produtos aí, o nosso Balancê e Azul. E eu vou iniciar falando um pouquinho para vocês de deficiência mineral antes de entrar nos produtos, para que a gente possa entender um pouco mais o fundamento dos produtos, que é muito importante nós termos. Muito bem. A internet não está muito boa hoje aqui não. Vamos tentar ver se a gente consegue finalizar ou mostrar o essencial para vocês, ok? Então, muito boa noite a todos na sala, os presentes. Temos aqui já os conhecidos de sempre, muita gente nova. Muita gente nova, ok, muito bom. Boa noite a todos, então. Temos aí nossa empresa crescendo muito, realmente. Terça-feira, a apresentação do Rodrigo Mastrangelo aí foi muito motivadora. Ontem, a apresentação do Flávio, mostrando aí, então, o plano de negócios e dando as informações sobre as nossas determinações, as novas determinações. Boa noite, Adriane. Muito bem, boa noite a todos. Perfeitamente, estamos iniciando aqui. 5 minutinhos de atraso, mas a gente depois dá uma recuperada boa aí, não é? O mais importante é que está havendo um frenesi nacional aí pela empresa, não é? A empresa mais falada no Brasil hoje é FG Express Brasil. Está todo mundo falando, né, da empresa, né? Isso é muito bom, né? Também com vocês todos conosco e a equipe de coordenação central aqui também dando tudo de si, com apoio lá de Utah. Então nós temos aí que está sendo bastante falado e está chamando muita atenção a empresa. Principalmente os produtos já estão sendo comentados e tudo muito bom, não é? Para nós é assim, realmente é extremamente estimulante tudo isso. E ela vai ser de fato com vocês, com todos nós juntos, a maior empresa de saúde, marketing multinível aqui do Brasil. Já é uma das maiores do mundo e ela vai ser no Brasil. Não é isso, gente? Ok? Vamos esperar mais um pouquinho aqui, mas assim, vamos, na verdade, a nosso objetivo é ter o maior número possível de pessoas na sala. Porém, nós temos que honrar o nosso horário, certo? As pessoas que entrarem, então, elas vão, então, depois podem sanar dúvidas. Eu vou fazer uma apresentação, vai ser um pouco sintética. Depois eu volto ao slide aí, então, também anterior, para falar um pouquinho mais. Pois é, a rede está caindo, ela está instável. Já está bem instável mesmo a rede, mas vamos tentar ver se nós seguimos, ok? Muito bem. Então, antes de falar diretamente dos produtos, nós temos um assunto que, na verdade, é um introito. Então, hoje, para falar dos nossos produtos do Balancê e do nosso Azul Marine, ok? Vou falar um pouquinho para vocês, como introdução aí, da uma coisa muito séria, que é a deficiência mineral. Como vocês sabem, nós temos aí os microminerais, os minerais que fazem toda a base da nossa saúde, não é? Então, você já ouviu falar bastante, claro, de zinco, magnésio, cálcio, cromo, ferro, sódio, cobre, selênio, ferro, enfim, tudo isso, né? Cromo. Na verdade, eles fazem parte do que a gente chama de tabela periódica dos elementos. O que é isso? É muita gente ter essa informação. Tudo que existe no mundo, ele é, em termos materiais, matéria principalmente, matéria e gases, né? E alguns outros líquidos também, nós temos, então, tudo que existe é formado pelos tijolinhos da matéria e da energia, né? E da massa, das massas, que é, na verdade, tudo isso que a gente vê aqui, que são os elementos. Aqui está, então, o cálcio, o magnésio, tá? O tálio, o ouro, a prata, enfim, né? Todos os chamados o cloro,
magnésio, fósforo, enfim, tudo que existe no mundo é formado pelos produtos, pelos elementos da nossa tabela, ok? Então, nesse caso, que a importância da conversa aqui. Caiu de novo, voltei. Então, importante é nós sabemos que nós precisamos, então, ingerir esses minerais. Os minerais, como as vitaminas e as proteínas, são realmente nutrientes de grande importância. Só que os minerais, eles são o terceiro, então, mais importante na cadeia. Primeiro o ar, depois a água e depois os minerais. Primeiro os microminerais, depois os minerais, ok? Os minerais. Então, nós temos que prestar atenção. Como eu dizia, prestar atenção que nós precisamos ingerir então os minerais. Porém, hoje, a deficiência mineral, ela hoje existe no mundo inteiro, seja por parte de pessoas que moram em países abastados, países pobres, regiões ricas, de qualquer forma que seja hoje, a humanidade sofre um problema chamado deficiência mineral, ou a chamada anemia mineral. E isso se projeta sobre a forma de cansaço, falta de capacidade de concentração, indisposição. Tá? Não é uma doença, é um processo que muitos de nós sofrem, né? E aí nós vamos ter aí que o indivíduo acaba tendo que usar muito café e muito estimulante, etc. Né? E isso acaba prejudicando a saúde. A desmotivação, a dor de cabeça, todas essas dificuldades digestivas, problemas em geral, vêm justamente de que nós não conseguimos hoje, através dos alimentos, todos os minerais que nós precisamos. Os alimentos são altamente processados, muita coisa industrializada, muito uso de agrotóxicos, nós temos falado isso para vocês, e aí os alimentos, eles são enfraquecidos. Você pega, por exemplo, o leite de vaca, ele hoje recebe água como complemento, não é o mesmo leite que você tem, por exemplo, numa fazenda, né? E o ovo, por exemplo, de uma galinha que recebe ração, ele tem muito menos proteína, menos ômega 3 e menos substâncias, principalmente vitamina D, beta-caroteno, né, e outras substâncias. Então isso vem justamente a contribuir para essa situação que nós vivemos hoje de uma má condição geral da saúde, ok? E aí nós temos aí magnésio, é um dos principais minerais que mais faltam. Nos Estados Unidos hoje 33% da população então é carente de magnésio, ok? Então tudo isso estou mostrando, claro, vocês já estão sabendo por quê. É porque nós vamos mostrar qual é a melhor fonte, então, hoje, desses nutrientes. Mas os alimentos hoje estão realmente bastante reduzidos em termos de magnésio. O magnésio você acha nas hortaliças, nas folhas verdes, tá? E ele está sob a forma... quando você encontra o magnésio, por exemplo, ele faz parte da molécula da clorofila, okay? Aí que faz o pigmento verde. A questão é que quando nós falamos de magnésio de farmácia, magnésio suplemento, geralmente você tem um magnésio que é um composto, óxido de magnésio, cloreto de magnésio, etc. Mas aqui você tem ele na própria natureza, na estrutura do vegetal. Então ele está com a clorofila, ou seja, nós chamamos de quelação. Então na beterraba você vai encontrar magnésio, tanto na folha quanto no bulbo, etc., no rabanete, né? Então é só para mostrar. Só que nós não temos hoje esses alimentos produzidos em solo fraco, ele não, e se for manipulado depois pela indústria dos alimentos, por exemplo, feito picles, feito conservas, etc., então ele de fato ele vai ter uma situação então de carência. O que acontece com isso, né? Acontece que, por exemplo, né, porque eu não tenho esses slides, são slides que estavam preparados para serem mostrados então num chat internacional sobre eficiência mineral. Eu aproveitei, então eu coloquei para você. Então, pouca gente sabe que a gente tem deficiência de magnésio. Você pode até mesmo você se identificar aí, por exemplo, com isso, né? Quando você tem menos magnésio no seu corpo do que você precisa, dor de cabeça, tá? Tontura, confusão, tá? Baixa concentração, nervosismo, tá? E aí vai, né? Arritmias cardíacas também estão envolvidas. Não são doenças, né? São basicamente sintomas que vêm pela falta de um mineral extremamente importante como o magnésio, tá bem? Então nós temos aí muitas situações,
tendência baixa da imunidade, etc. É muito séria realmente a falta do magnésio no nosso organismo, ok? Inclusive cólicas, tá? Contrações musculares, ok? Tudo isso, cólicas uterinas, tá? Dor de cabeça constante, é muito sério isso, tá? E aí nós temos quadro que mostra outras deficiências minerais. Então nós temos o cálcio, o magnésio aqui, potássio, sódio, fósforo, ferro, zinco, cobre, manganês, cromo, selênio, só para mostrar alguns, né? Então você vê que nesse primeiro quadro, nessa primeira lista onde passa aqui o lápis, tá? Aqui à esquerda, você está vendo então os minerais. Se você pegar aqui então o cálcio, por exemplo, a falta de cálcio leva a osteoporose, tá? Leva a cáries ósseos, né? Leva a cólicas, a contrações musculares, leva a reumatismo, ok? O magnésio já vimos aqui, o estresse, realmente é muito sério. Vamos pegar aqui, por exemplo, o zinco. A falta de zinco, a falta não é falta, é simples carência, simples carência. Já leva então à dilatação da próstata, da deficiência imunológica, aterosclerose. Veja só, por isso que nós não podemos falar em tratar doenças, né? Nós precisamos fazer uma base mineral orgânica. Então veja que é muito sério. E aqui nesse lado você vai encontrar então a lista onde na dose de adulto, a lista das necessidades diárias. É muito difícil que na alimentação comum a gente consiga então essa reposição mineral. E aqui, para a gente ficar um pouco mais preocupado com a situação, um estudo feito pela Organização Mundial de Saúde mostrou que no Brasil, crianças brasileiras, dieta de crianças brasileiras, tá? Mostrando aqui que existe até então uma carência. Nós temos só cálcio, sódio, magnésio, ferro, zinco e selênio, ok? Aqui no lado direito, na extrema direita, os cientistas que estudaram aqui no Brasil essas deficiências minerais. Então, aqui tem crianças de 4 a 6 anos, 4 a 6, 4 a 6, 3 a 7, ok? Aqui, então, em relação a cálcio, né, você vai ver que nós temos tremenda deficiência. Por exemplo, de 1 a 3 anos, nós temos que, o ideal seria 500 miligramas de cálcio, recebe só 162. Tá? De 4 a 6, recebe, então, 458, e assim vai. Então, nós temos uma deficiência grande aqui. Então, as doses recomendadas de referência diária estão mostrando que, sim, as crianças brasileiras têm deficiência de cálcio, magnésio, zinco, ferro, daí que leva a anemia, ok? Leva a anemia. Você vê que aqui a dose ideal é 10, né, diária, 10, e nós temos aqui 10 miligramas, e nós temos aqui que 7, 8, 3, 5, 5, 3, crianças entre 3 e 7 anos de idade. Quer dizer, o brasileiro ele é basicamente um carente mineral. E aqui está esse quadro, mostra perfeitamente a questão do iodo e do ferro, o que produz a deficiência dele. Então, o iodo produzindo apatia, produzindo distúrbio da tireoide, produzindo, então, uma série de deficiências imunológicas. O ferro, a falta de ferro reduzido, o ferro orgânico vai produzir uma série de situações, principalmente as anemias que nós conhecemos, enfraquecimento, falta de capacidade de concentração e tudo mais. E um dado interessante que a gente pode ver em nós mesmos, que a deficiência mineral, ela vai produzir alterações nos cabelos, nos cabelos e nos cabelos mais finos, e proteína também, falta de proteína, mas o mineral também. Então a pessoa pensa que isso aqui é micose de unha, não é. Essa unha estriada aqui mostra carência relativa de minerais, não é a grande carência, mas uma carência relativa. Então aqui, a gente sabe que quando existe carência mineral, existe então uma necessidade, uma urgência de você comer. Então quem tem assim fissura por chocolate pode ser por falta de magnésio. Por comidas doces pode ser falta de cromo, de carbono, de fósforo, de enxofre, de triptofano, que não é mineral, mas ele é um aminoácido, ok? Excesso de vontade de comer macarrão e carboidrato, falta de nitrogênio. Então, comidas oleosas, comidas gordurosas, é falta de cálcio. E comidas muito salgadas, é falta de silício. Aqui está escrito silicone, mas não é silicone não, isso é silício, ok? Isso porque a gente sabe, já tem mostrado a vocês, que os minerais, eles têm, então, uma ação sinérgica, interdependente. Se você, então, tem carência de cálcio, vai acontecer que tem carência de magnésio, carência de zinco, carência de molibdênio e tudo mais, ok? E também não adianta a gente se encher, por exemplo, ou fazer uma suplementação muito grande em cálcio, porque vai depletar, vai reduzir o zinco, e assim vai, assim por diante, ok? Então aí está os principais, assim, os mais conhecidos, manganês, cobre, cálcio, ferro, né?
magnésio, zinco e fósforo, eles têm uma grande interação entre eles, ok? É muito importante que a gente tenha essa suplementação adequada, ok? Eu vou fechar essa apresentação porque eu preciso baixar outra, um momentinho só. Eu fico com você enquanto eu baixo, ok? Ok, apresentação dos produtos. Então, muito importante esse slide que eu acabei de mostrar a vocês, gente, porque é necessário que a gente tenha essa consciência, tá? Que a gente não tem nos alimentos tudo que a gente precisa, ok? Não tem tudo que é necessário. A gente tem o solo pobre, a gente tem o hábito de usar aí, de consumir excessos aí de açúcar, né, refrigerante, etc, ok? Então, uma rápida passadinha aqui dos produtos, né, produtos da própria empresa, ok? A gente tem aqui, então, Power Strips, que a gente vai depois detalhar. Então, está em fase ainda de legalização, tá? Ok? A base de ginseng, fitoplâncton. O germânio que existe no nosso Power Strips não é um germânio assimilável. O germânio é só para gerar energia térmica, tá? Ele está sob a forma de partículas, mas impregnado no tecido do Power Strips, no tecido do Strips, ok? Ele não é assimilável, mesmo porque o germânio é um veneno. Ele é tóxico, né, com cobalto, essas coisas. Só que ele está em nanopartícula no tecido. Então ele só existe ali. As pessoas fazem muita confusão. Ah, mas o Power Strip tem germânio. Não, ele tem o germânio no tecido. Não é assimilado, né, nem pode. Ele só está ali para gerar energia térmica que ele produz raio infravermelho de onda longa, ok? Então está aí explicado a associação transdérmica, ok? O Power Strip uso imediato para recuperar energia. O nosso Build System, né, que faz a proteção dos telômeros, ok? A máscara do nosso Build System, que nós vamos mostrar a vocês. O solo, que é essa película de nutrientes, muito importante. E aí está, então, chegando o nosso produto Balance. Nós não temos ainda a imagem dele, em breve vocês vão ter. Está em uma fase de correria frenética. Vocês conhecem aquela formiga lava-pé, aquela que faz aquele montinho? Que a gente vê quando bate assim. Você já viu como é que fica as formigas ficam oriçadas e tal? Tá? Nós não temos as perguntas no final, viu, gente? Eu vou abrir espaço direitinho daqui a pouquinho para a gente poder conversar. Vocês podem fazer pergunta à vontade. Agora ainda não, ok? Agora é para prestar atenção. Aquelas formiguinhas, não é que a gente esteja assim. Nós estamos assim, como as formigas organizadas. Mesmo a bagunça das formigas, ela é bagunça organizada. Elas estão todas ali coordenadas. O que nós estamos fazendo agora é numa fase de tremenda correria, tudo por vocês. Tudo para que a empresa esteja em breve, aí a partir da semana que vem, já vão poder, então, como foi anunciado pelo nosso grande Flávio Canhed, ontem, né, foi anunciado já, e está anunciado no nosso blog, anunciado, então, no Facebook, no nosso perfil, você vai poder, então, fazer a pré-compra do produto a partir da semana que vem. Sobre o nosso balance, nós basicamente sabemos, vocês vão ter que realmente ter isso bem decoradinho, e na verdade isso não é nem decorado, isso aí é entronizado, você vai ter que entrar na tua alma, né? O que é o balance? São biominerais marinhos, né? Biominerais marinhos purificados, né? De algas coralíneas. Aqui uma alga coralínea, uma delas aqui tem assim dezenas de algas. Por que coralínea? Porque ela parece coral, ela é dura, sabe? Ela é dura. E aí depois ela fica, então, quando ela morre, aqui ela é viva, e aqui quando ela morre, então ela forma essas areias, como se fossem areias finas. Aqui outras algas também. E aqui você tem, então, uma alga coralínea também. E eu tenho uma novidade para vocês aqui hoje. Vou apresentar para vocês aqui da minha mão uma alga coralínea. Tá? Essa aqui, então, ela é uma alga. Olha como é que ela fica. Aqui, vocês estão vendo direitinho? Vocês conseguem ver? Vocês estão vendo? Dê um ok, por favor. Muito bem. Então, ela é dura. Tá? Então, essa alga retira do mar, essa coisa maravilhosa, retira do mar os minerais básicos. Por isso que o mar é a grande fonte de alimento do mundo, não é? E ele tem realmente de forma balanceada, que por isso chama balance, que vem de algas coralíneas. E aí daqui então são purificados os minerais, os biominerais. Chama-se biominerais por quê? Biominerais. É muito simples de entender. Biominerais, porque eles são vivos, né? Não são minerais sintéticos, não vieram realmente de farmácia, num laboratório, não.
farmácia de manipulação, não, veio da natureza, ok? Então, aí com isso, o nosso corpo se identifica com esses minerais, com zinco, selênio, magnésio. Lembra que eu falei sobre o magnésio que você tem na folha verde? Aquele magnésio na folha verde, ele está na molécula da clorofila, está quelado pela natureza, ou seja, ele está protegido. Então, quando você come uma cenoura, come então uma banana, você tem ali então a ingestão de nutrientes que estão combinadinhos ali, ok? Então, a alga, ela retira do mar essa substância que você tem de forma integral. Isso é um alimento, Só que você não pode comer essa alga, ela é dura, não é como as algas kombu, a alga isique, não é essas algas que a gente vê aí flutuando no mar e tal. Okay? E como a clorela e a espirulina, que são algas de água doce, não. São algas coralíneas, okay? Muito bonitas, são maravilhosas, com esse tapete no fundo do oceano, em águas profundas. São coisas bem raras e tal. E aí, com isso, nós vamos ter, então, que o balancê, ele, quando se usa isso, como nós mostramos agora, né? O cansaço, a falta de disposição, a dor de cabeça, distúrbio do sono, etc., que vem da carência mineral. Olha que interessante quando a gente começa a usar o balancê, tá? Mais ou menos uma semana de uso, uma semana, 10 dias, mais energia e disposição. Auxilia nos quadros de artrite e artrose. Por que auxilia? Ele não trata, mas porque a artrite e artrose é falta de mineral, porque a pessoa não tem, aí fica fraco a articulação. Prevenção do estresse ósseo, fortalecimento muscular, dá mais, porque o músculo, para funcionar, precisa do combustível, que é o mineral. Faltou pela alimentação, a gente não percebe realmente que está faltando isso. A gente não sabe que um cansaço, uma indisposição, uma irritação, né? Um dia que você acorda sem vontade de fazer as coisas, isso é carência mineral. Então, usando microminerais que vêm realmente do mar, né? Nesse caso nós temos purificados por um processo sensacional, muito especial, porque é preciso ter uma certa tecnologia para poder manter assim íntegras, realmente todos os elementos que tem realmente nas algas coralinas. Aumenta a defesa do organismo, tá? Aumenta a acuidade cerebral, melhora a progressiva da memória, auxilia os ossos, os dentes, quer dizer, sempre a saúde dos ossos, dos dentes. E, assim, existe assim, na osteopenia e osteoporose, aí eu estou falando como médico, nós utilizamos, os médicos usam muito cálcio e fixadores do cálcio hoje. Não é suficiente não, porque a osteoporose, aproveito isso aqui, não é só isso não. A osteoporose é falta também de magnésio, de fósforo, de zinco, de cobre, selênio, então falta muito mais coisa. O foco no cálcio é um foco errado, né? Então a gente tem que entender o seguinte, ele é para tratar? Não, não é para tratar. Aqui apenas eu estou fazendo uma menção a vocês, né? Que é utilizado também, então, o balancê, na verdade, as algas coralíneas, elas são utilizadas, então, pelos cientistas, pelos médicos, né, como fonte, realmente. Isso, na verdade, não é produto comercial. Isso aí, na verdade, é extraído do mar e dirigido às universidades, aos centros de tratamento, realmente como preventivo da osteopenia e de osteoporose. E o balancê, como a gente sabe, não tem, então, nenhum tipo aí de produto químico, de substância que venha então, prejudicar o organismo, perfeito? É muito importante, tá? E aí, assim, então, o que você tem que saber, o que tem que guardar? O balancê é produzido por método de processamento de baixas temperaturas, como eu já falei, não é? Que mantém todos os minerais e tem 100% dos nutrientes. Então, é mais que necessário que as pessoas tenham essa informação, então, do balancê, ok? Ele tem maior biocompatibilidade. O que é? Nossa célula reconhece o mineral quando ele vem de fonte alimentar. Ele já tem uma dificuldade muito grande de entender, de identificar um zinco, um selênio, um cobre, que veio da farmácia, né? Ou da farmácia de manipulação. Tem dificuldade, porque é como um magnésio separado, cloreto de magnésio. E o magnésio que tem na folha, tá? Então, você tem aí ele separado, e ele na folha, ele está no alimento. Então, nós preservamos pelo processo então, de produção do balancê, então são preservados então, esses importantes microminerais. E a biocompatibilidade é isso. Biodisponibilidade é a possibilidade, então,
Então, ele está todo disponível em sistema de balanceamento, ou seja, em proporções adequadas. Guarde bem isso. O Balancê, por isso o nome vem Balancê, né? Ele tem proporções adequadas de minerais. Daí a necessidade de a gente estar sempre falando isso. Por que chama Balancê? Você vai, volta e meia, você vai ter, então, no seu dia a dia de trabalho, quando você falar do Balancê, você vai ter que falar dele, né? Do Balancê e do Azul Marine. Você, quando falar dele, a pessoa vai explicar, vai perguntar, mas por que Balancê? Se a pessoa tiver uma percepção do que é o CIA, que CIA é mar, você vai poder usar o nome Balancê, balanço do mar, não é o movimento do mar, mas é o balanceamento dos nutrientes. Então, eles vêm na biodisponibilidade, na proporção adequada. Então, esse é realmente o grande argumento. Isso diferencia o Balancê de qualquer outro, veja bem, gente, é muito importante isso, de qualquer outro suplemento mineral e micromineral conhecido, ok? Aqui, principalmente no Brasil, ok? Você vai falar assim, mas me diga uma coisa, e o fitoplâncton que a empresa tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente vai ter aqui certamente o fitoplâncton, e que tem, por exemplo, o Power Strips. Acontece que o fitoplâncton, ele é um organismo primitivo, primário, ok? Ele é microscópico. Cada partículazinha de fitoplâncton, eu tenho aqui uma imagem do fitoplâncton, deixa eu ver se eu acho para vocês aqui. Cada partículazinha do fitoplâncton, minha gente, é um ser isolado, ok? E é multiforme. Você está vendo aqui as formas, múltiplas formas, né? Quadradinho, redondo, é uma coisa maravilhosa, é um universo assim, fantástico. Mas cada umzinho desse é um ser, ok? Já as coralíneas, são colônias, tá? São colônias, isso aqui é macro e o outro é micro, você não vê. Você pega um copo de água do mar, né? Então você olha lá, está cheio de fitoplâncton ali, mas você não vê. Agora, as águas coralíneas são colônias, né? Que vão se formando, então formando essas estruturas, são estruturas macro, então, ok? Então aí está. Então voltando aqui, a questão da biodisponibilidade é isso, e aí mostrei aqui a diferença, então, do fitoplâncton, tá? E do nosso Balancê das águas coralíneas, tá? Um é micro, o outro é macro, tá? Em termos nutricionais, é muito simples. O fitoplâncton, ele é muito rico em vitaminas primárias, né? Vitaminas primárias e vitaminas originais, ele tem lipídios, tá? Ele tem proteínas, aminoácidos, também não tem proteínas, tem aminoácidos. O Balancê não tem. O Balancê é fonte de mineral e de micromineral. Mas o fitoplâncton não tem? O fitoplâncton tem. Porém, essas algas concentram até mesmo do fitoplâncton. O fitoplâncton alimenta aqui, ó. O fitoplâncton alimenta aqui. Porque a alguinha está ali, né? Ali no mar, ela está pegando água do mar e se alimentando e filtrando e segurando. Aí nesse momento pode passar ali. Então, o fitoplâncton está na água do mar toda. Então, ele está assimilando fitoplâncton também. Fitoplâncton. Você pode colocar, então, que uma água coralínea, ela tem também os nutrientes do fitoplâncton nela. Então, só que ela, pelo processo depois de morte e desidratação, ela fica dura, ela perde os nutrientes e concentra os minerais. E aí ele cede o mineral, aí a biodisponibilidade. Ele cede o mineral com uma velocidade estupenda e vai para a célula direto, né? Então, é muito interessante isso. Quando a gente ingere uma Balancê sob a forma de cápsula, né? O frasco tem 90 cápsulas e a dose são exatamente de 3 cápsulas por dia, perfazendo 1,5 gramas, que é justamente o que a gente precisa para poder então ter uma boa condição de nutrição, ok? Então isso é o grande fundamento. Ele vai ter então o nosso Balancê, as proporções adequadas aí desses nossos minerais. E aí nós vamos ter maior bioatividade. O que é isso? Vocês vão cada vez mais se inteirando, ok? Aí da situação do nosso Balancê, das informações dele, que é bioatividade. Você, quando usa um mineral comum, sintético, de farmácia, uma coisa assim, ele tem uma atividade baixa, ele não é reconhecido pelo organismo, então ele não é como você entrar numa turma onde você é o novo, né? Então
Agora, a bioatividade é assim, reconhecido, e a célula, então, ele tem uma imensa difusão, uma capilaridade, se diria, né, por todo o organismo, cérebro, rins, fígado, coração, etc., retina e tudo mais. Então, essa é a diferença fantástica e importante. Então, nesse caso, a gente a reposição então do osso, tá, vai se tornando, vai acontecendo de uma forma assim natural, ok? Aí está. Por que o Balancê é a recomendação 3 cápsulas por dia? Porque cada cápsula tem 500 miligramas. E aí você precisa de 1,5 gramas por dia, ok? Então aí está. Aqui é só uma síntese nesse slide, onde nós mostramos aqui então que tudo hoje ele nos leva a uma situação realmente de carência mineral, sem que a gente perceba. Os sintomas são esses que nós mostramos. Vejam, nós não estamos falando em doença. É claro que a carência mineral gera quantidade enorme de doenças, não só doenças carenciais, mas doenças degenerativas, doenças da imunidade, doenças, então, autoimunes também, tá? Enfim, doenças agudas, doenças crônicas, infecções, etc. Que tudo é matriz falsa, da matriz pobre, da matriz insuficiente, né? Que é um corpo onde você não tem os minerais que você precisa de uma forma adequada. Então é isso. Somente refrigerantes, muito açúcar, né? Alimentação industrializada, alimentos superprocessados. Então isso só vai então prejudicar. E aí na sequência nós temos o azul marine. Então as pessoas devem, então, como eu tenho dito, cada vez mais se informar. Nós vamos ter depois bastante material, tá? Nós vamos ter treinamentos, tá? No tour que nós vamos fazer, então, em breve, né? Você já tem aí o datamento aí do nosso tour, ok? Nós vamos estar falando principalmente dos nossos 2 produtos aí, do Balancê, tá? E do Azul Marine. Então, vai ser assim, um momento importante para a gente poder, então, sanar dúvidas e tal, mas já pode ser já, né? Na verdade, você pode encaminhar sua dúvida para o nosso blog, e nós estamos respondendo, tá? Nosso departamento de saúde aí, científico, está ativo também, junto com o staff aí da administrativo, corporativo da empresa. Está tudo funcionando já. Tá? E aqui também, nas nossas quintas-feiras. Então, veja, o que é azul marinho? Gente, prestem bem atenção. O azul marinho é o nosso energético. Tá? O nosso energético só em forma de pó. Ele vem em pó em sachê. Okay? Então, a ideia é que você use um por dia, mas você pode usar muito mais. Você pode usar 2, 3, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não vai ter acúmulo, etc. Então, ele é formado basicamente por extratos de frutas, tá? Frutas vermelhas, ok? E altamente antioxidantes, ok? É um pó de frutas muito gostoso, tá? Ele tem vitaminas e minerais também. Não tem a quantidade de minerais que as algas coralinas têm, que o Balancê tem, tá? O Balancê não tem a mesma quantidade. Na verdade, o estudo que nós fizemos aqui, em termos dos minerais principais, o azul marinho tem 25% e os outros minerais 75% ou 80% no Balancê. E o Balancê, veja, lembra disso, é só mineral. Azul marine não, azul marine tem. Então, o pó das frutas vermelhas, inclusive tem o cupuaçu, que tem uma ação fantástica de proteção da membrana celular e ele trabalha contra a mutação do DNA. Ele protege também, ele trabalha, então, protegendo o telômero. O cupuaçu é uma das plantas, das frutas, assim, de efeito medicinal jamais vista. É um dos grandes recursos aí. Nós temos, então, no nosso azul marinho. E temos, então, também no azul marinho. Qual é a ligação marine, né? Azul por quê? Porque, na verdade, é uma tendência da nossa empresa, principalmente nos Estados Unidos, a chamar de azul a coisa que vem do mar azul, etc. E o marine, porque ele tem uma estrutura derivada, então, da carapaça, da casca das ostras, ok? Da casca das ostras, principalmente essa parte aqui da madrepérola, ok? Vocês sabem que as ostras são muito nutritivas, não é? Então, essa madrepérola aqui contém minerais, cálcio e magnésio de alto poder de assimilação. O nosso Balancê, ele tem também cálcio e magnésio, só que ele vem das algas. Aqui vem da casca da ostra e um completa o outro. Enquanto você tem um nível de magnésio que vem, então, do Balancê, você tem um outro nível de magnésio. Você pode usar também só o azul marine, ideal usar os dois, mas pode usar o azul marine sendo o nosso energético. E por que a gente está usando o ostra no energético?
É muito simples. Para você ter energia, você precisa também de minerais e também de vitaminas, tá? E também de proteínas e aminoácidos, precisa de tudo isso, tá? E as ostras são extremamente nutritivas, né? Então eu falava aqui dos produtos, né? Aqui nós temos, esse aqui é o cupuaçu, viu? Esse aqui embaixo é o cupuaçu, uma fruta muito gostosa, tá? Depois nós temos também aqui a uva, nós temos então a amora, tá? E aí, por que ele é estimulante, o azul marinho? Ele é para o nosso dia a dia. Em vez de tomar café, que o café não é bom em excesso, você pode tomar um café, vez ou outra. Agora, as pessoas têm um problema, inclusive, gente, não é muito comum que no consultório dos médicos hoje, principalmente o pessoal ligado à nutologia, em receber o indivíduo que é viciado em café. Ele tem dependência química por causa do café. Não fica sem café. Se para de tomar café, ele tem dor de cabeça, um monte de coisa. Então, nós precisamos evitar o que é danoso ao organismo. Um café de manhã, à tarde, tomar vários cafés o tempo todo, inclusive pode produzir insônia. O nosso, então, azul marine, é o nosso energético e vitalizante. Ele tem a erva mate, ok? Ele tem a erva mate, que é do chimarrão, mas não é o pó, mas o extrato seco, que é extraído, então, da erva mate colocado junto. E fica gostoso, ele é amarguinho, né? Mas dá um leve sabor exótico. E o guaraná, que pela guaranina, que é um estimulante muito melhor, mais orgânico, e mais orgânico no sentido de que nosso organismo se identifica mais com o estímulo que a guaranina faz do que a cafeína. A cafeína é muito de impacto. E o guaraná, ele é mais delicado no seu estímulo, mas ele produz, então também estímulo, ok? Então vejam, se você tiver as vitaminas, minerais vindo das frutas, se você tiver, então, a propriedade estimulante que vem, então, da erva mate e do guaraná, e você tiver, então, também minerais e substâncias de alto nível vitalizante e nutritivo que vem da casca das ostras, então, aí você tem um produto completo, né, um superproduto, e aí você pode, então, com isso, ter uma condição aí de melhor saúde, de melhor capacidade física, e aí você tem realmente isso completo. Isso para você como distribuidor. Agora você vai usar esses argumentos para explicar, informar as pessoas dos dois grandes produtos que você tem, ok? Então ele vem sob a forma de um sachê, ainda vai ser, então, aqui vem o desenho bonitinho, como é que vai ser o desenho bacaninha dele, ok? Então é muito interessante. Só para a gente finalizar, para passar para as perguntas, né? Ele é um energético nutriente de elevado grau de tonificação e reposição diária de desgaste. Pronto. Aí esse aqui, ele não é adoçado, então, com nenhum tipo de edulcorante artificial, não tem açúcar, tá? Não tem sucralose, não tem acetosulfane, tá? Não tem nenhum tipo de sacarina, ciclamato e muito menos aspartame. Aspartame não faz bem à saúde. Liga-se ao aspartame, é uma série de alterações orgânicas sérias. O nosso tem estévia, o azul marine tem estévia, ok? E só para a gente lembrar, né? O azul marine, né, chama marine porque a grande fonte, então, de nutrientes ali básicos vem da ostra, que é marinha, né, realmente é do mar, mais dois elementos do mar nós mostramos no Brasil. Aliás, a empresa vai ter três, então. O fitoplâncton, nós temos, então, a ostra, ou, na verdade, seria a madrepérola da ostra, e nós temos principalmente aí também as algas coralinas. Olha só como a gente está ligado ao mar, né? Muito interessante isso. Aí você pode, então, a associação perfeita é o Balancê e o azul marinho, ok? O azul marinho, tá? Muito bem. Ok. E aí, deixa eu só colocar aqui o azul marinho. Muito bem. Acho que é isso basicamente, tá? Eu abro agora, então, para as perguntas, ok? Para a gente poder, então, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Basicamente isso. Cadeia mineral aqui. Basicamente, agora a gente, na nossa conversa, a gente pode ventilar melhor aí o nosso trabalho com informações que vocês queiram em relação aos dois. Veja bem, agora eu vou abrir para perguntas em relação ao Balancê e azul marine. Não é realmente o momento da gente falar nada sobre questão de plano de negócio, tá? O tour vocês têm, então, no nosso blog, tá? Agora é o momento da gente concentrar
então no Balance Azul Marine, já que é necessário que todos tenham grande domínio sobre a informação desses dois produtos, ok? Aberto então, está aberto o plenário, a sessão. Está aberta a sessão, muito bem. Então, o que eu estou pegando aqui? Nós temos aqui então o Rinaldo perguntando, pode tomar mais de 3 cápsulas por dia do Balance? Até que pode, viu, Rinaldo? Mas não se deve, não precisa, não precisa. Você tem, é igual assim, você tem que comer um bife, ok? Você tem que comer bife, se você come carne, tem que comer o bife, ok. Tá, um bife te alimentou, certo? Você pode comer 3, 4 bifes? Pode. Tá? Agora, precisa? Não. Tá? Claro que a comparação não é a mesma, porque o bife, se você come demais, tem mais gordura, tem muita proteína, vai ter toxina, etc. E o Balancê não tem. Mas assim, não tem necessidade, percebe? Não tem. Você não vai ficar assim com mais nutriente, tá? 1,5 gramas por dia é muito bom, ok? Pode usar mais? Pode. Eu já usei. Na verdade, eu tenho sempre, assim, como nós estamos na fase de teste, né? Eu já conheço essas algas coralíneas, né? Eu tenho a própria fonte onde nós então temos a nossa parceria, e nesse caso, tá? O Balance, ou essas algas, alga coralínea, os biominerais da alga coralínea estão concentrados em cápsula, eu já usei, chegando numa viagem cansado, eu tomei 3, 4, assim, fui dormir, acordei ótimo, tá? Então não tem problema nenhum, porque como são naturais, são quelados pela natureza, não tem problema de excesso. Porque o excesso acontece quando o produto é sintético, ele pode fazer mal, né? Eu vou dar um exemplo para você. Você sabe o beta-caroteno, né? Beta-caroteno que dá aquela corzinha, então amarela, aí, ao mamão, né? A abóbora, enfim, as coisas de cenoura, né? Então, você ali tem o beta-caroteno, aquele é vitamina A. Agora, tem a vitamina A sintética, chama acetato de vitamina A. A vitamina A, ela é tóxica, acima de 5.000 unidades. No entanto, beta-caroteno você pode usar 10, 20 mil, 30 mil, 50 mil unidades, 100 mil unidades de dia que não vai ser tóxico, vai ficar só amarelinho, mas não vai ficar mal, né? Agora, a vitamina A não, ela pode dar problemas visuais, problemas sérios hepáticos. Então, veja, essa é a diferença. Então, você não precisa mais beta-caroteno do que 1 ou 2 cenouras por dia, certo? Você pode comer 10 cenouras, pode, vai passar mal não, né? Mas não precisa, ok? Está respondido, eu acho. Okay? Muito bem, tá bem, Rinaldo? Ok. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa, que está passando muito rápido as perguntas. Ok. 3 casos de balança. Pessoas com excesso de ferro no organismo, pode usar? Pode, Neiva. Neiva, excesso de ferro não é o problema, porque o ferro que tem disponível no Balance e no Azul Marine é um ferro orgânico. Esqueceu o que a gente falou? É igual ao magnésio que você tem na folha. Né? Eu posso comer, você pode comer, por exemplo, pegar couve? Pensa comigo. Você pode pegar couve? Pode comer couve? Pode. É rico em magnésio? Nossa. Tem muito magnésio que se faz até suco com couve e tal. Você pode comer 3 folhas por dia? Pode. Pode comer 4 folhas. Talvez se entupir de couve picadinha, que aliás é uma delícia, né? Comer um panelão? Pode. Você vai ter excesso de magnésio? Não. Não vai ter. Porque é orgânico. O corpo lida com isso. Okay? É claro que eu falei em situações normais, de normal. Há uma série de distúrbios, de doenças, etc. Que aí é coisa do médico, né? Não é problema nosso, não. Agora, não. O médico vai dizer se a pessoa pode comer, por exemplo, ela pode ter cálculo renal. Então, já não pode, assim, comer muita folha, né? Porque tem muito cálcio. Então, um cálculo de cálcio já não deve abusar. Pode comer, pode, mas não pode abusar. Eu estou falando em excesso, ok? Então, não tem problema do ferro. Esse ferro é um ferro... Você tem vários tipos de ferro disponível. Você tem o ferro M e o ferro não M. Você tem o ferro ferroso e o ferro férrico, tá? Então, esses ferros, eles são diferentes. Tem o ferro molecular, tem o ferro aminoácido quelado, tem o ferro atômico, tá? Ferro M, ferro não M. Por exemplo, feijão tem ferro não M mais do que ferro M. A carne tem mais ferro M e ferro não M. Um é mais assimilável que o outro, ok? Então, tudo isso é muito relativo, ok, gente? Nos treinamentos, nós vamos entrar depois nessa questão, que vocês vão ver, é muito interessante, ok? Ok. O Edson, show, gostaria de saber se as crianças podem fazer uso do Balancê. Claro que pode, né? Claro que pode, sem problema nenhum, porque o Balancê não é remédio, o Balancê é comida. Então, pode abrir e colocar, por exemplo, no feijãozinho, uma assadinho ali, é ótimo, o neném vai ficar... Esqueceu, nós tínhamos mostrado no slide anterior como a população brasileira tem carência de minerais, né? As crianças têm carência, então o Balancê pode
Vejam o balance, embora esteja em cápsula, minha gente, ele é alimento. Azul marinho, embora esteja no sachê, é alimento, ok? Perceberam bem? Ostra, ok? É alimento. Tá? Cupuaçu, amora, ok? Guaraná também é alimento, tá? O erva mate é um complemento também, é uma planta, ok? Sem problema nenhum, tá? Edson, parabéns, etc. Vamos ver mais aqui. Obrigado, Edson. Muito bem. Segundo Edman, gostaria de saber se crianças podem usar o Balanci, já respondemos. Tá? Obrigado pela dica. Então, o Balanci azul marinho tem fitoplâncton marinho? Não. Não, Maria. Não tem fitoplâncton. Tá? Você vê que o Balanci, ele é a base de algas coralinas, não tem fitoplâncton. Eu estou dizendo, quando eu falei, mostrei alga, a alga coralina, ela absorve da água do mar, ok? A água do mar tem fitoplâncton. Então, uma das fontes dos minerais das algas coralinas é também o fitoplâncton, entre outras coisas. Então, assim, não é fitoplâncton, não tem fitoplâncton, ok? Muito bem. Tem fitoplâncton, não tem fitoplâncton. Tá, então, o Pedro, onde está, Pedro, azul marinho provoca saúde dos olhos, promove saúde dos olhos. Olha, eu não posso dizer assim que o objetivo é esse, Pedro. Colocar assim, promove saúde toda, de tudo, do fígado, do intestino, dos testículos, dos ovários, do cérebro, tudo. Porque se a doença é a falta de mineral, o mineral é a saúde desses órgãos. É muito simples o raciocínio. Ok? Muito bem, mais perguntas? Estamos chegando aqui ao final da apresentação. E aí que é só à disposição, pessoal. É muito importante que as pessoas enviem aí as suas perguntas para o nosso blog, não diretamente para mim. O pessoal descobre, por exemplo, então, pelo Facebook, é muito fácil descobrir, e aí as pessoas ficam enviando para mim. Não deve ser para mim, ok? Eu não tenho também tempo de responder a todos. Eu sinto, realmente gostaria, mas tá? Nele contém luteína. O Pedro está perguntando se tem luteína. Luteína aonde? A luteína, você vai encontrar a luteína, então, no cupuaçu um pouco, e vai encontrar também a luteína, vai encontrar na amora, ok? Mas a luteína não em quantidade suficiente para tratar, por exemplo, então, disfunções dos olhos, né? Então, a degeneração macular, que é o que o Pedro deve estar se referindo, utiliza a luteína, né? Entre outras coisas, principalmente a luteína, né? E a zeaxantina, que são pigmentos, ok? No tratamento da degeneração macular e até na prevenção. Então, o nosso azul marinho tem sim, tá? Principalmente na amora, etc., que tem tanto zeaxantina, tá? E o cupuaçu tem também a luteína. Mas não é para pensar em tratamento, ok? É para pensar que é um alimento que vai estar fornecendo base, estrutura, ok? Nós não tratamos doença nenhuma, não tratamos... o azul marinho é bom para tratar a degeneração macular, para tratar nada, ok? Mas para evitar tudo, ok? Sobre o produto sublingual. Não tem produto sublingual. Primeiro nós temos aqui, não, tem pergunta antes aqui, né? Muito bem. Pela dica balancida do planta marinho, carência de minerais provoca enxaqueca? Certamente, certamente. Exatamente, Marina. Exatamente. A enxaqueca é também uma carência, principalmente de zinco. Na mulher, selênio, no homem, zinco. Quando falta selênio, então o estrogênio não se forma adequadamente. Tá? E então, a falta de selênio que vem... A mulher perde selênio na menstruação, perde selênio quando se aborrece, perde selênio quando briga na escola, perde selênio quando briga com o marido, perde selênio quando se amofina no trânsito, perde selênio quando recebe uma notícia ruim. Tá? Então, a mulher perde selênio na amamentação. Tá? Então... E a falta de selênio produz, então, enxaqueca. Não é só isso. A enxaqueca tem várias causas, inclusive alergias alimentares. Mas a falta de minerais, principalmente do selênio, no homem, o zinco. Né? E também o silício, né? Também tem essa questão. É muito importante a gente saber disso. Né? Então, azul marinho, minerais são dos oceanos... Sim. Rinaldo, essas algas coralinas são extraídas do Brasil. O Brasil é o maior produtor mundial hoje de algas coralinas, tá? Esse dado é muito importante para todos, ok? Muito bem. Vamos ver mais. O Wesley perguntou errado. Era sobre o balance em relação à disposição da pessoa. Sim, claro. Eu mostrei agora há pouco. Você começa a tomar o balance, então a disposição vai aumentando, vai melhorando. Por que ele vai
Ele é um tratamento contra a indisposição? Não. É que a indisposição é produzida pela carência de nutrientes. Principalmente a carência de nutrientes aqui, por causa disso, desse fenômeno, tá? Que é a interação entre os minerais. Se você não absorve nos alimentos quantidades suficientes e proporções suficientes acima de tudo, você vai ter carência. Então, vai quebrando isso aqui, essas tramas, igual uma rede de pescador, uma rede de pesca, vai quebrando, e aí a pessoa tem, então, o sintoma. A dor de cabeça e enxaqueca realmente está muito ligada a isso, ok? E, principalmente, para a disposição, vai melhorando a disposição, certamente, e dá muita indisposição. De qual mar se retiram as algas coralinas? Bom, de todos os mares. O principal produtor mundial, como eu já falei, é o Brasil, ok? Muito bem. E na parte do vigor, sim. Se você melhora, você usar o azul marine, que é um estimulante, tá? Que é um energético, tá? Vai dar vigor, ok? E se você já está fazendo o uso do Balance, então a sensação, gente, vocês vão ver quando tiver os produtos já consumindo e já vendo os resultados nos seus clientes, ok? Com as pessoas que você já repassar, já seu plano no seu negócio, no seu trabalho. As pessoas vão fazer referência realmente a uma situação melhor, ok? A parte do vigor, sim. Atlântico Sul. Sim. É interessante a notícia em relação a presença até do nosso querido Stefan aqui, porque o Brasil é o maior produtor mundial. Mas sabe qual era o país que era produtor mundial antes do Brasil? A França, né? A França. E só que o Brasil hoje, pela prospecção, já superou a França. Mas a França continua sendo realmente um país que fornece a maior quantidade de algas coralíneas, né, para a agricultura, sabia? Porque essas algas coralíneas, elas colocadas no solo, elas funcionam como um adubo maravilhoso. Então, aquela região da Normandia, né, a região da Normandia, Stefan, ali é riquíssimo realmente em fitoplâncton, o mar ali naquela região. O grande problema é que nós temos ali o Canal da Mancha, que é um poluído, né? É um pouco poluído ali. E o Brasil não tem, os seus mares são mares limpos, né? São mares limpos. Então, não temos aí o problema. Porque essas algas, pessoal, essas algas, elas são como se fosse aquele antigo mata-borrão, né? Aquela coisa que puxa. Elas são filtros, elas puxam. Assim como a ostra. Você sabia que a ostra chega, uma ostrinha pequena, ela pode filtrar até 25 galões de água do mar por dia? É uma coisa impressionante. Muito bem. Sabia de sua conta? O Stefan sempre brincando. Pelo menos isso aí a gente ganhou da França, né? Temos mais alga coralínea. Não para a agricultura. A agricultura a França ganha. Agora, também nós temos bastante para a agricultura, mas a França fornece muito mais para a agricultura. Ok? E nós exportamos, viu? Exportamos, o Brasil exporta, então, a areia coralínea, das algas coralinas para outras partes do mundo, ok? Sim, realmente é caro, sim. É um produto caro, sim. É dificuldade de prospecção, então não é um produto barato, não. A ostra já é muito mais, claro, barata, né? Mas agora não é qualquer ostra do Balanci, não é qualquer ostra, não, minha gente. São ostras especiais, são outras ostras que elas vêm de produção especial, ok? Produção assim. A pérola que a gente vê que a ostra produz é também uma reação da própria. Veja, a capacidade que tem esse ser de produzir essas coisas coloridas, maravilhosas, proteína em grande quantidade. Né? Muito bem. O Eric está gostando da conversa da França, né, Eric? Muito bem. Pela sua experiência, uma pessoa bem debilitada em minerais, e quanto tempo já sente diferença tomando Balancê? Neiva, isso tudo é muito relativo, Neiva. Presta atenção a uma coisa. Biologia não é ciência exata. Não é como matemática, física, onde você pode fazer previsões, cálculos, etc. e projeções. Não. Biologia não. Você me pergunta, em quanto tempo uma pessoa que tem uma deficiência mineral, com base assim, vai ficar? Não tem não há uma resposta objetiva para isso. Não é? Porque depende da idade da pessoa, depende de que tipo de doença ela tem, ou que ela teve, que ela está se recuperando, se teve a doença. Essa deficiência mineral é de quais minerais? Que minerais são esses? Você está vendo como é que tem muitas variáveis? Então, nós não podemos nem devemos ser tão acadêmicos assim, entendeu? E achar que realmente que a gente pode ter uma resposta certa. Não tem.
é melhor usar e esperar o resultado, e observar o resultado, é muito melhor. Então, por causa dessas variáveis, viu, Ney? É por causa disso, basicamente, tá? Então, muito bem. Minerais, ok. Show de bola. Felipe é francês também. Ah, tá, o Felipe também, é. Quanto a essa apresentação, teria como acesso? Sim, sim. Você pode ver com o nosso pessoal do staff, viu? Ver com o Flávio e com o pessoal. Então, você pode se dirigir ao blog e essas perguntas todas são respondidas pelo nosso magnífico pessoal de base, ok? De apoio, ok? Você pode sexual muda. Muda para onde? A parte sexual muda? Não pode mudar a parte sexual, não, hein, Wesley? Porque aí já é transgênero, né? Isso é uma brincadeira só, claro, né? Não, melhora muito, porque veja bem, a impotência, o desinteresse sexual, essas coisas todas que, principalmente no homem, né? E mulher também, o desinteresse, etc., vem do cansaço. Uma pessoa cansada, vem comigo isso. Uma pessoa que está carente de mineral, pobre de magnésio, de zinco, selênio, está cansada, vive assim desmotivada, né? Aí tem alteração de pressão, tem alteração, aí não dorme bem, não recupera bem energia, né? Essa pessoa vai ter uma vida sexual decente? Não, eu pergunto, vai ter? A pessoa vai ter interesse, vai ter motivação? Não. Aí ela começa a remineralizar. Veja, Azul Marine e Bansi remineraliza energia do Azul Marine, tá? Você tem aí, toma o energético vitalizante, vai sentir. Aí, com o tempo, você vai sentindo o retorno de uma função. Não é que para curar a impotência, curar a disfunção erétil, curar. Não, não, nada disso. Não se fala em cura. Jamais fala em cura de alguma coisa. Nossos produtos não têm nada a ver com doença. Nossos produtos têm a ver com saúde. São produtos geradores de manutenção, faz manutenção da saúde. Isso é muito importante, ok? Isso é muito importante. Então, o que acontece? Sempre, assim, falar dos antioxidantes, né? Da redução dos radicais livres, da vitalização do organismo, do fortalecimento, tudo isso que é fundamental, ok? Muito bem. Então é assim, ok? Então está aí colocado 22 horas. Vamos ficar mais um bocadinho, né? Porque a gente começou atrasado, mas assim, o fundamento é esse. Eu queria falar para vocês sobre um dado muito importante para finalizar o nosso trabalho de hoje. Pode mandar depois as perguntas, viu, gente? Vocês podem enviar as perguntas. Então, veja bem, a empresa, ela nasceu realmente de uma missão. Quando eu conversei com o Ron Williams, ele falou que a empresa tinha uma missão. Eu falei, não, Ron, pelo que você me contou, a empresa não tem uma missão. A empresa, na verdade, é assim, é uma missão que virou uma empresa. E ele gostou muito, ele ficou até com os olhos cheios d'água, ele gostou muito do que realmente, os olhos marejados por causa da colocação. Porque ele tem uma missão. A mesma missão do Ron é uma coisa que me bate muito. Eu falei lá em Las Vegas, né? Da questão da identificação com a consciência planetária do Ron. Então, nós, da FG Express, nós temos que ter realmente a identidade com essa visão planetária, minha gente. Muito importante. Se você vai usar os produtos para a sua saúde, você vê o resultado, você vai levar adiante também isso. Não é só a saúde física que os produtos permitem, não, a saúde financeira, o bem-estar, mas principalmente, minha gente, a preocupação com o planeta, a preocupação com o próximo, é a missão que nós temos, né? Que é a missão da Forever Green, de cuidar desse planeta melhor. Tá? Nossos produtos são produtos ecológicos, são produtos que eles são orgânicos, ainda não são certificados, mas em breve vamos ter, mas são produtos orgânicos. A empresa tem produtos maravilhosos, tudo voltado para a saúde, porque não há bem maior de forma alguma do que a saúde. A gente só valoriza quando a gente a perde, né? Ou quando a gente não está bem. Então, presta atenção, você é um agente de saúde, e você pertence à elite. Você pertence à elite, então, do grupo de elite, tá? Do marketing multinível de saúde do Brasil. Você é elite. E aí, sendo elite, tá? Você tem que estar munido dessas informações todas, para você passá-las perfeitamente, então, no seu dia a dia de trabalho. Perfeito? Então, a empresa vai dar todo o suporte, tudo isso para todos. Mas é muito importante que é uma empresa com alma. Empresa com alma. Tá? Por isso que eu estou na empresa. A pessoa pergunta, poxa, mas você tem sua clínica, seu livro, seu trabalho, suas palestras, o que você está fazendo na FG Expert? Estou fazendo tudo, porque na verdade é assim a empresa que eu me identifico por causa da filosofia do Ron. Principalmente o Ron que vai estar aqui o mês que vem, ok? Vai estar em agosto, né? Exatamente. Então, vamos ter aqui o Ron Williams e quem vier a Brasília vai ter a oportunidade de conhecer essa figura maravilhosa, essa pessoa fantástica, esse iluminado que é o Ron Williams, né? Uma pessoa assim que tem uma filosofia de vida, um nível, quem o conheceu sabe, não é?
um nível fantástico, realmente, de autoconhecimento, no sentido de domínio, assim, de uma força interior, um magnetismo pessoal. E é isso que a gente tem que ter na FG Express. Isso que nós somos na FG Express. Tá? Nós somos elite, nós somos principalmente seres conscientes, tá? Seres que têm que ter saúde. Você tem que dar o exemplo. Você tem que dar o exemplo. Saúde é se alimentar adequadamente, né? Evitar os excessos. Mas quando você for conversar com alguém, você está assim no seu peso certinho, você está bem, você está bonito, está tá iluminado, está vital, energético, com azul marine, né? Com todos os minerais. Você está ótimo. Então você chega, já traz esse impacto, né? Eu sou FG Express, né? E aí o X, né, do Express, né, na verdade, é assim, é um abraço que você dá em você e que você faz uma reverência à pessoa, né? Isso é uma coisa maravilhosa, você está dando. Quando a gente dá, a gente abre a mão, não fecha. Fechar a mão, fazer assim, não é certo. Agora você abre as mãos e faz um X em frente ao seu coração. FG Express, ok? Isso é você e somos nós. Uma grande família que está se formando aí, de seres fantásticos, iluminados, e que vão prestar um grande, maravilhoso trabalho aqui no Brasil, ok? Acabou-se por hoje. Mandem as informações, as dúvidas, os comentários, então, para o nosso blog. Espero que tenham gostado. Somente para o nosso pessoal de Portugal também. Obrigado, gente. Legal, 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 legal. Muito bom. Isso aqui já está registrado e gravado aí para a eternidade, ok? Muita energia do azul marinho, muita força, então, e mineralidade e vitalidade aí do nosso Balancê e todos vocês. Grande família. Então, lembre-se sempre disso. Consciência planetária, levar essas informações a todos, ok? E fazer um imenso trabalho maravilhoso. Nós somos Power People, gente da força, gente do poder, com consciência, com luz e com muita saúde, principalmente todos, dando o exemplo de saúde. Nós somos o exemplo. Tchau, beijo no coração.